Vendo as imagens, é difícil acreditar que o dono da casa sobreviveu a essa ação dos bandidos. A imagem mostra claramente o momento em que o bandido, ao volante, passa o carro sobre o morador. Tudo isso aconteceu aqui nesta rua do Jardim Atlântico, região sudoeste de Goiânia. A casa é essa aqui. A gente pode até chamar de um verdadeiro milagre o que aconteceu. Era o início da manhã. Os bandidos primeiro passaram aqui pela rua, foram até o final da rua, retornaram e estacionaram o carro exatamente em frente àquele predinho azul, onde está aquele outro carro ali. Eles pararam exatamente naquele local. Quando o dono da casa se preparava para sair com a família, o carro foi colocado por ele exatamente na posição em que estava no dia em que os bandidos entraram aqui. Estava fazendo um movimento de saída da minha casa. Aí quando você estava com o carro nesse jeito que está aqui agora, os bandidos chegaram e já anunciaram o assalto. Exatamente. Foi quando esse momento dessa posição do carro foi quando eu fui abordado. Aí eles pediram o que na hora para você? Para sair do carro. E a única coisa que vinha na cabeça é porque o meu filho estava no carro e eu pedia. Na minha cabeça eu entendia que eles queriam o carro. E eu saí e falei, meu filho está no carro, meu filho está no carro. E ele disse algo sobre, não vamos tirar todo mundo do carro. E me deitou na frente do carro. Obedecendo às ordens do bandido, o dono da casa se deitou exatamente aqui nesse local. Então a imagem, a gente pode até olhar novamente, a imagem mostra você deitado aqui nesse local. Nesse local, deitei sem nenhuma reação, ele veio, pegou o celular, objetos que estavam no meu bolso e até então eu estava aguardando que eles entrassem no carro e fossem embora. Porque naquele momento você imaginava que o objetivo do bandido era levar o seu carro. Naquele momento tem um monte de interrogação na cabeça, mas a princípio eu pensei, é o carro que eles querem, o carro eles podem levar. Aí você deitado aqui, ele veio, a imagem inclusive mostra ele pegando alguns objetos que estavam na sua roupa. Isso, pegou minha carteira e meu celular. Agora, a partir desse momento é que começa isso que você chama até de milagre, né? É um verdadeiro milagre, porque eu, de repente, me vi debaixo do carro. Senti uma dor enorme aqui na minha perna. Eu estava olhando para o lado direito, vi a roda do carro e eu não entendi o que eu estava fazendo embaixo do carro. Aí quando você viu, já era o carro passando sobre você? Quando eu vi, na verdade já tinha passado por cima da minha perna. Agora, essa imagem que você viu, né, foi amplamente divulgada, circulou no mundo inteiro, chamou muita atenção pelo que você chama de milagre. Realmente o carro passou sobre você, né, você sobreviveu a isso. Agora, até essa outra imagem que o morador está passando para a gente, que mostra exatamente uma outra câmera, né, que é a câmera que fica aqui no canto do muro. Essa imagem mostra o exato momento em que a roda passou sobre sua perna. Exatamente, mostra exatamente que a roda inteira passou sobre o meu tornozelo para a minha perna. Então, e passou próximo ali à sua cabeça também. Depois, quando termina o percurso, a roda fica próxima à minha cabeça. Você chegou a sentir ali alguma coisa além da perna? Passou alguma peça do carro sobre você também ali? Foi tudo muito rápido, mas eu senti que tem embaixo do motor do carro tem o protetor do cárter, que é um pedaço de metal. Eu senti ele passando pela minha cabeça, raspando na minha cabeça, nas minhas costas. Quando eu estava olhando para o lado direito, eu vi a roda do lado direito e eu não entendia o que eu estava fazendo embaixo do carro. Agora a gente pode ver que o carro aqui do morador é um carro alto, mas alguns detalhes chamam a atenção. Ele é um carro, né, um carro que é difícil de ser dirigido, não é um carro fácil de ser manobrado, porque o bandido ele tinha conhecimento de como manobrar um carro desse. Sem dúvida, eu tenho conhecimento porque esse carro é cheio de detalhes com relação a você iniciar o movimento com ele. Não basta você ligar e acelerar, você precisa de todo um procedimento, precisa de estar com o cinto de segurança para que ele libere o acesso ao sistema de freios e ele só consegue também mover o câmbio apertando um botão que ele só aciona esse botão pisando no freio do carro. Então você vê que é uma sequência que tem que ter o conhecimento. Aí deixa aquela dúvida, né? E a gente fica se perguntando, passou o carro sobre você porque ele teria errado a forma de dirigir o carro ou foi intencional? Eu não tenho condições de afirmar que foi intencional, mas eu tenho condições de afirmar que ele sabe dirigir o carro. Aí o que acontece? Os dois bandidos estavam com o morador aqui. E nesse momento, quando os bandidos já estavam aqui dentro, eles passaram o carro sobre você e o carro já ficou aqui na garagem, né? Aí
quando o carro deu ré e saiu de cima de mim. O que me abordou inicialmente me trouxe pegou no meu colarinho e me trouxe até aqui o chão da área. Todo o tempo agachado, nunca me deixou levantar. E aí o que estava na direção terminou de adentrar com o carro. Eles ficaram mais ou menos 8 minutos aqui na sua casa? Olhando o sistema de segurança, tudo iniciou às 6h17 da manhã. E finalizou por volta das 6h24. E esse não foi um caso isolado aqui no bairro, né? Depois do que aconteceu com o morador aqui da casa, vários outros moradores aqui da rua começaram, né, a trocar informação, se mobilizaram também, até porque vários outros já foram vítimas aqui dos criminosos. No seu caso, como é que aconteceu o crime aqui com você? Isso, no meu caso, eu estava chegando em casa à noite e fui abordado bem em frente ao meu portão. Quando eu fui abrir o portão da casa para entrar, um carro parou atrás do meu e desceram 4 indivíduos, os 4 eu estava acompanhado. Nós fomos abordados por 4 pessoas e essas 4 pessoas armadas nos renderam, por sorte, pegaram só nossos bens e foram embora, deixaram o carro, deixaram tudo. Isso, chegaram no outro carro meio que seguindo vocês? Isso, aparentemente a gente descobriu que a gente tinha parado num lugar antes e que eles vieram atrás da gente. Depois que a gente conferiu até do local que a gente estava anteriormente, a câmera mostrou que eles nos seguiram desde esse local. E aí levaram o que de vocês? Aí levaram, da pessoa com quem eu estava, levou bolsa e todos os pertences dentro de mim dos meus pertences levaram carteira, levaram dinheiro e só. E aí o medo, quer dizer, aumentou muito? Não, com certeza. Agora tenho sempre uma insegurança. Quando saio da minha casa, quando vou retornar do trabalho para poder entrar à noite, é sempre uma insegurança. No caso do senhor, entraram na casa, né? Não, eu estava saindo para o trabalho também de manhã. E assim que eu dei ré, vinha um carro, eu parei para ele passar, ele parou atrás do meu também e ele me fez entrar para dentro e me limpou a casa e levou o carro também. Graças a Deus o carro eu recuperei. Levou o que da casa do senhor além do carro? Televisão, joia da minha esposa, bujão de gás, coisas da cozinha lá, coisa nova, aquelas fritadeiras, né? Muita coisa. Aspirador, não, foi muita coisa lá. A rua onde todas essas pessoas moram e onde aconteceu o assalto que acabou chamando a atenção do Brasil inteiro, é a Rua Tritão. Essa rua, ela tem um formato de U. A gente pode ver nessas imagens da nossa câmera colocada no carro de reportagem, ela tem um formato de um U. Só que algum tempo atrás, abriram parte dessa rua e aí acabou trazendo e atraindo, né, segundo os moradores aqui, né, algumas pessoas que usam a Rua Tritão como uma espécie de desvio, né? É verdade. Eles vêm, faz uma contramão ali na avenida ali na frente, faz essa contramão, faz o desvio aqui na Rua do Tritão e entra ali na Rua do Salmão. O que a gente está tentando fazer é voltar, se não voltar totalmente ao projeto original, fechar essa ligação com a Rua do Salmão, que era antes, não havia essa ligação. E fechando isso, a gente tentar mais tarde transformar isso num condomínio. Os moradores estão assinando esse abaixo-assinado, que deve ser encaminhado aí para as autoridades, e o morador da casa que foi vítima dos bandidos, né, e que acabou aparecendo essa imagem, sobreviveu a esse ataque, ele também começou uma pesquisa, e a gente vê documentos aqui. Vocês já estão buscando informação de como fechar essa rua, né, transformando numa espécie de um condomínio fechado. Então, Loares, aqui na Constituição Federal, no artigo 30, prevê que é de competência dos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, esse é o interesse local, é o interesse da população que está aqui. E, no inciso 8º, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, com base nesse artigo da Constituição, eu achei no município de São Paulo um decreto que autoriza fechamento de rua e regulamenta São Paulo, São José dos Campos, Manaus. Isso é uma busca muito rápida. Eu não debrucei sobre o computador para pesquisar todos os outros estados e municípios. Ou seja, a ideia de vocês de fechar essa rua, fazendo uma espécie de um condomínio, né, tem amparo legal? Tem amparo legal em outros municípios e o que acontece aqui? O nosso município está sendo omisso com relação a isso. Depois do que aconteceu de vários casos de assaltos e furtos aqui, o que os moradores, né, aqui dessa rua, Rua Tritão, no Jardim Atlântico, querem, né, é discutir isso, né, além de cobrar mais segurança, de fechar
ou pelo menos voltar ao formato original, que essa rua tinha um formato de U. Ela vinha aqui nessa direção e contornava aqui algumas casas, né, numa espécie de um U. Desde que abriram, né, para uma outra via ligar aqui nessa rua, segundo os moradores, aumentou o número de crimes, tanto furtos quanto os assaltos aqui nessa região.